Então é isso aí. Vamos assim iniciando então o nosso último capítulo, né? O reencontro. Então é o desfecho, né, de todo esse drama aí que nós vimos aí durante todos esses capítulos. Cerejinha do bolo. Então aí eles estão, né, num momento ali de tranquilidade, né? Inicia o capítulo aí com esse momento de tranquilidade, depois que eles fizeram toda aquela assistência, né, no capítulo anterior. Então eles deram assistência a várias pessoas, né? Relatado aqui a várias pessoas aqui que receberam auxílio na casa da Margarida. E aí eles percebem que está no momento do desfecho, né? Aí eles partem para uma outra localidade. Aí logo no começo já tem a primeira questão, né? No quarto parágrafo aí. Gúbio faz uma preleção aos companheiros incorporados à missão naqueles dias. Comente os trechos a seguir. Então aí vem 3 trechinhos, né? Tem 3 trechinhos A, B e C. Pede para a gente comentar, então. Ele fala, né? Estão aí, né? Todos os companheiros incorporados à nossa missão nesses dias. Avisava Gúbio paternal, desde que se mantenham perseverantes no propósito de autorrestauração. Segue ao nosso lado. Com acesso a círculos de trabalho condigno, onde estudantes do bem e da luz lhes acolherão, com simpatia, as aspirações de vida superior. Aí vem o primeiro trecho. Espero, contudo, que não aguardem milagres na esfera próxima. O trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável em todos os ângulos do universo. Eu entendo o seguinte, que eles estavam fazendo um trabalho de ajuda, né? O pessoal que queria sair do limo, né? Mas não se faz isso da noite para o dia, né? O que ele fala, não aguardem milagres, né? O trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável em todos os ângulos do universo. Tudo tem seu tempo, né? Apesar de todo o trabalho e dessa disponibilidade de trabalho que eles estavam proporcionando, deveria existir do outro lado também a disposição para o encontro do que eles estavam propondo, né? Porque o trabalho de reajustamento próprio é artigo da lei irrevogável em todos os ângulos do universo. Ninguém suplique protecionismo a que não se fez jus, nem flores de mel às sementes amargas que semeou em outro tempo. Ou seja, não vem de graça não, amigo. Dá para quebrar meu galho aí? Não tem jeito, né? Somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos, e os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. E há um ministério humano na crosta da Terra, determinando sobre as vidas inferiores da gleba planetária, temos em nossas linhas de ação o ministério dos anjos, dominando em nossos caminhos evolutivos. Então, nós estamos sempre sendo vigiados, né? Ninguém traz os princípios estabelecidos. Aí já é o segundo trecho. Sim. Ninguém traz os princípios estabelecidos, possui agora os... O que ele coloca aqui, assim, o trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável. Ou seja, somos nós que construímos, né? Isso. Somos nós que construímos o nosso caminho, né? A gente quer ascender espiritualmente, né? Como fala muito no espiritismo, né? Você tem que elevar-se espiritualmente, que não sei o quê. É sempre assim, a elevação espiritual é o que sempre coloca no espiritismo. Você entra na casa espírita, sempre é assim. Você tem que, né, elevar-se espiritualmente. Como se consegue isso? Tomando passe? Só indo no centro espírita, escutando preleção?
Realmente. Não. Lógico que não. É mesmo que na igreja, né? E não ouvir missa, né? Como se isso fosse resolver, né? Pois é. Semana passada eu li um livrinho curtinho do Chico chamado Coragem. O Cláudio deve conhecer. São vários capítulos, mas bem curtinhos mesmo, né? E ele fala de várias situações. E o final de cada capítulo, a palavra que impera é sempre trabalho. Qualquer que seja o seu problema, trabalhe. Porque enquanto você trabalha, você esquece as coisas ruins, está fazendo bem para alguém, você está evoluindo, você está, enfim. Sim. O remédio para qualquer coisa. Eu achei esse livro, inclusive, um livro de cabeceira, porque tem cada capítulo interessante pra caramba. Muito legal. Como é que chama? Coragem? Coragem. Deixa eu anotar aqui. Então, são textos de vários espíritos, inclusive do André Luiz, do Emmanuel e de outros. Mas é muito bacana o que ele passa, né? Trabalho, meu. São pensamentos, né? Quer dizer, diretrizes. Agora, é aquele negócio, né? Por que o espiritismo não é muito popular? Né? Se o espiritismo dá toda uma explicação racional de uma porção de coisas, por que o espiritismo não é popular? É justamente por causa disso. As pessoas querem ter trabalho para se elevar espiritualmente? Não. As pessoas querem que seja de graça. Isso, todo mundo quer de mão beijada. Todo mundo quer chegar, achar que ir na missa resolve, que confessar resolve, que, né, se você rezar 500 mil terços resolve. Mas ninguém se dá ao trabalho de trabalhar, né, vamos dizer, nesse sentido. Muito difícil, realmente. A gente desencarna e acha que a gente vai descansar? Não, a gente vai continuar trabalhando. Né? É um trabalho de outra natureza, obviamente, não é um trabalho físico, mas é trabalho também. E muitas das vezes é um trabalho até mais difícil do que o trabalho puramente manual que a gente faz aqui. É um trabalho que a gente tem que fazer conosco mesmo. Então é isso que é mais difícil. Se aqui encarnado as pessoas já têm dificuldade para fazer a tal da caderneta pessoal, que é colocar quem você é, porque lá na caderneta pessoal você tem que colocar quem você é como se fosse um espelho. Já é difícil, imagina você mudar para um outro plano, na qual você, como é que ele coloca aqui, ó, somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos. Você está mostrando quem você é. Você é uma caderneta pessoal viva. Então, e os olhos cristalinos da justiça divina. Não é fácil. Nos leem em toda parte. Ou seja, os caras estão de olho na gente, cara. Estão de olho. Então, por isso que o espiritismo não é popular, porque vamos dizer assim, a salvação, entre aspas, não é de graça. Tem que ser trabalhada. E quem tem que trabalhar é você mesmo. Então, eu já escutei um conhecido meu falar assim, que encontrou pessoa que é pastor, fala, não, a doutrina de vocês é complicada porque a gente aqui, a gente obtém a salvação de Deus de graça. Vocês não. Vocês têm que ficar exigindo responsabilidade das pessoas. Olha o pensamento da pessoa. Sim, eles falam, é só aceitar Jesus. Eles põem essa frase, né? É só aceitar Jesus que está tudo resolvido. Pois é. Estou lembrando de uma coisa aqui agora, quando você lê essa frase, né? Somos livros vivos de tudo quanto pensamos e praticamos, né? Os olhos cristalinos. Então, eu me lembro que numa das aulas do curso de aprendiz do Evangelho, acho que foi a Tiana mesmo que falou, que não adiantava você querer fazer uma coisa. Aqui você pode até enganar os outros, uma pessoa lá de cima está de olho em você. E não adianta você querer fazer alguma coisa parecendo que está com uma intenção e está fazendo com outra, porque você está sendo vigiado, monitorado. Pô. Sim. A aula seguinte, metade da turma não apareceu. Esvaziou o plenário. Ele ainda falou, nossa senhora, na metade foi embora. Amigão, a rapadura é doce, mas não é mole, não. Eu tô sendo vigiado, não. Mas tu vai continuar sendo do mesmo jeito, não adianta. Não é porque você fugiu da sala de aula que...
Eu acho que o pessoal acho que não entendeu bem a coisa, o conceito. Eu não quero aprender mais nada, tá bom assim. Mas... Cara, não é fácil não. Rapadura doce, mas não é mole não, velho. Não vem fácil não. Mas é a mesma história, o easy come, easy go, né? Vem fácil. Vai fácil. Então é trabalho, cara. Não aí vem a letra B, né? Ninguém trai os princípios estabelecidos. Possuímos agora o que ajuntamos no dia de ontem e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. É cumulativo, né, o negócio, né? Então, ninguém traz os princípios estabelecidos, possuímos agora justamente no dia de ontem e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. Estamos buscando no dia de hoje. E como emendar é sempre mais difícil que fazer, não podemos contar com o favoritismo na obra laboriosa do aprimoramento individual, nem provocar soluções pacíficas imediatas para problemas que gastamos longos anos a entretecer. Quer dizer, não adianta você querer dar um jeitinho, né? Não tem jeito, né? Aqui não tem como fazer gambiarra. Tem gambiarra. A prece ajuda, a esperança bal... Isso aí é o terceiro texto. Esse já é a letra C. A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta. Por aí vai. Aqui, o que ele coloca, possuímos agora o que ajuntamos no dia de ontem, possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. A gente está aqui querendo amealhar bens que não ajuntamos, não tem como. Então essa história de falar, a doutrina de vocês exige responsabilidade, a nossa não, a nossa só... A gente busca a graça de Jesus e pronto. Sim. É querer de graça uma coisa que você não fez nada para juntar. Uhum. Mas você quebra uma pessoa dessa assim, escuta aqui, o que Jesus fez enquanto ele estava aqui na Terra? Eles sempre têm uma explicação que é conveniente para eles. Essa que é a questão. Uhum. Né? Você pode explicar do ponto de vista espírita, eles vão rebater de um outro ponto de vista. Porque, óbvio, aquele que realmente é versado na Bíblia, leu, estudou, o cara é teólogo, ele vai sempre ter uma resposta para você, por mais absurda que seja. Porque, geralmente, sempre as coisas que a gente interpreta de uma forma simbólica, para eles é literal, e vice-versa. Né? Ao pé da letra, né? Então, mas o que Jesus fez o tempo todo aqui foi trabalhar, né? Trabalhou. Sim. Como exemplo, né? E acabou do jeito que acabou. Olha só. Passar pelo que passou, acabar do jeito que acabou, ser tratado do jeito que foi tratado. Ou seja, Nossa Senhora, meu amigo. Então, é que eles interpretam assim, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, ele levou os nossos pecados. É uma interpretação que vem lá do Antigo Testamento, que é do sacrifício. Então, o animal que era sacrificado, ele levava todas as culpas da pessoa que levava o animal para ser sacrificado. Então, esse tipo de pensamento ficou na mente também desse cristianismo que foi criado. Sim. Muitos falam, inclusive, que um dos grandes culpados pelo cristianismo ser o que é hoje, distorcido, é de Paulo. Mas o que acontece? Paulo deixou escrito as coisas lá nas epístolas, mas até o que ele escreveu foi mal compreendido. Tem muita coisa. Eu tenho certeza que se Paulo aparecesse hoje aqui para ele explicar o que ele escreveu, as pessoas iriam perceber que não era nada daquilo que hoje se entende do que ele deixou escrito, porque as pessoas também, assim como não entenderam o que Jesus deixou, eles também não entenderam o que Paulo escreveu. Então, é uma interpretação bastante distorcida mesmo. Sim, esse é o ponto. Eu acho que essa distorção na cabeça das pessoas, e isso realmente faz com que
essas outras religiões perdurem aí por séculos, né? Já perduram por séculos e séculos aí, né? O do cara ficar aí nessa dependência, achando que a coisa vai vir fácil, que é simplesmente aceitar Jesus, né? É ir à igreja, é confessar, é isso. O cara não olha para dentro dele, né? E sai dali, ele vai e comete isso, comete aquilo, faz isso, faz aquilo. Não, tudo bem, eu vou na igreja depois, lá, para e resolve meu problema. O pastor resolve. Aqui ele coloca, não podemos contar com o favoritismo na obra laboriosa do aprimoramento individual. Uhum. Então não existe esse tipo de coisa. Experiência, nós estamos careca de saber, na nossa vida aqui, na carne, aqui no mundo, nós estamos careca de saber que experiência não se transfere. Você não tem como transferir a experiência toda que você viveu para uma outra pessoa. Você pode, no máximo, conduzir aquela pessoa para que aquela pessoa possa também ter experiências. Sim, exatamente. Você não estritamente pessoal. A experiência é estritamente pessoal. O cara tem que sentir na pele. Você não pode carregar a cruz para ele. Ele nunca vai saber o peso dela. Você pode plantar uma sementinha, né, em alguém e falar, ó, cultiva essa sementinha aí, que é a sua experiência, né? Muitas vezes o cara não entende isso, né? Muitas vezes as pessoas, de maneira geral, assim, em função de todo esse quadro que nós vivemos aí, né? Infelizmente. Aí vem a letra C. Letra C. Você ia falar alguma coisa? Não, é que eu digo assim, que felizmente a gente, eu pelo menos percebo assim, muita gente com essa disposição e com a visão de uma transformação maior no que diz respeito da individualidade, né, das pessoas. A responsabilidade é sua, amigão, não é do outro, né? Eu vejo muita gente apontar para essa direção e agir nessa direção, mostrar exemplos, né? Nós temos gente assim, né? O evangelho está cheio desse tipo de afirmação. Por exemplo, as pessoas que vão colher alguma coisa é aquilo que plantou. Então ninguém vai plantar feijão e colher arroz. Está escrito lá no evangelho isso. Tem como. Então, é aquele negócio, as pessoas vão interpretar da forma mais conveniente para elas. Né? Mas eu acho que existe uma esperança, porque se você voltar a milênios atrás, ou centenas de anos, nós estamos um pouquinho melhor hoje em dia, né? Eu acho que sim. Nós temos menos coisas ruins, né? Tem uma guerra pipocando aí, mas você vê mais gente preocupada com o ser humano, que não tinha há muitos anos atrás, né? Sim. Você vê mais gente trabalhando em prol das pessoas, sem querer nada em troca. Isso é gratificante quando você vê essas coisas, né? Você volta e meia a ver uma notícia boa nesse sentido aí. Sim, é aquilo que até o próprio Espiritismo prega, né? A esperança. A esperança, ela existe, e que tem que ser moldada dia a dia, gota a gota, né? Mas que ela existe, graças a Deus. Graças a Deus. Existe luz no final do túnel, graças a Deus. Não é à toa que o planeta está mudando de status, né? Sim. O planeta está mudando de status por causa disso também. Essa mudança, vamos dizer assim, a cada geração vai mudando algumas coisas. Então, a gente percebe realmente, existe muitos movimentos em prol aí de um planeta menos poluído, em prol aí de um tratamento mais humano às pessoas. Então, agora, existe aqueles espíritos que estão acostumados à carnificina mesmo. Nós estamos careca de saber, nós estamos no mundo de provas e expiações. Sim. Mas antigamente era quase tudo isso. Hoje você vê que são alguns poucos que ainda têm esse caminho. Certo. Então é um negócio que vai renovando aí com o tempo. Não vai haver mudanças bruscas do dia para a noite. Sim, não. Então a gente não vai ver essa terra
maravilhosa na nossa vida. Talvez a gente leve umas 3, 4, 5 encarnações para um dia vir ver um planeta realmente renovado. Então é a demora, é geração após geração. Tem a conta gota. Tem uma frase do Ariano Suassuna que ele fala assim que eu não sou pessimista, porque pessimista é um chato. Eu também não sou um otimista, porque o otimista também, ele é muito inocente. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Aí. Faz sentido. Faz sentido, bastante sentido. Mas graças a Deus a coisa acho que tá. Se você olhar, puxar aí 2, 3, 5 mil anos atrás, você vai ver que, pelo amor de Deus, também, né? A humanidade realmente. A gente melhorou um pouquinho. Não podemos dizer. Criminalizar, né? Desde sempre. Não. Se a gente for olhar para trás, realmente a gente tem evoluído, mas. Não pode usar aquela frase do Carlos lá, né? Tava bom, era para melhorar. Mas tava meio ruim também. Tava ruim, agora parece que piorou. Então... Piorou. Não piorou, não. É uma impressão que a gente tem, né? Que as coisas pioraram. Não é que as coisas pioraram, é que muitas vezes a gente não via certas coisas. Uhum. E a gente também tem uma tendência sempre de observar mais as coisas ruins do que as coisas boas. Verdade. Coisa boa não dá notícia. Verdade. Sim, sim. É verdade, com certeza. Aí vem a letra C, né? A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Perfeitamente. Em razão disso, ainda aqui a bênção do minuto, a dádiva da hora e o tesouro das oportunidades de cada dia, onde ser convenientemente aproveitados, se pretendemos santificadora ascensão. Felicidade, paz e alegria não se improvisam. Representam conquistas da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução dos desígnios divinos. Felizmente, desde agora estamos abrigados no santuário da boa vontade e ainda, nesse instante, cabe-nos não esquecer da promessa evangélica. Quem perseverar até o fim será salvo. A graça celestial, sem dúvida, é um sol permanente e sublime. Urge, porém, a criação de qualidades superiores em nós, para fixar os raios e recebê-los. Bacana essa frase, né? Urge, porém, a criação de qualidades superiores em nós, para fixar os raios e recebê-los. Você poder aproveitar, né, a energia. Essa frase aqui, quem perseverar até o fim será salvo, é uma frase que está no Evangelho, faz parte que é o chamado, os discursos proféticos, né, de Jesus, né? Uhum. As pessoas se apegam muito nisso daqui. Quem perseverar até o fim será salvo. Uhum. Então, eu tô aqui perseverando, estou esperando ser salvo. Eu ia falar isso mesmo, que o crente pensa dessa forma, no que o Leonel falou ainda agora. Sim. É só aceitar Jesus. Só aceitar Vou Jesus. Perseverar em Jesus e tô Aceitou salvo. Jesus? Aceita Jesus? Quem se salva é você mesmo, né? É você que se salva. O pessoal não entende, né? As pessoas não entendem que isso é uma forma de colocar as coisas, né? Vamos dizer assim, uma fala que ele está colocando para as pessoas entenderem naquela época. O que ele está querendo dizer é assim, quem se manter trabalhando, quem se manter no ideal do bem, né, de crescimento interior, esse será salvo. Por quê? Porque a salvação não vem do exterior, vem de você mesmo. Então é você que está se salvando. Só que as pessoas não entendem isso. As pessoas querem a salvação exterior. Isso. De fora para dentro. Também Jesus gostava de causar, né? Ele falava umas frases que a galera... O pessoal ia pro lado, o lado conveniente, né? E tem outra coisa, né? Ele próprio não escreveu nada. Isso aqui os apóstolos que escreveram. Sabe-se lá se eles também não entenderam errado as coisas que ele falou, né? Ainda tem as traduções, né? Que vão
piorando mais ainda, né? Também. Então é complicado. Agora, todos os recados que nós recebemos trabalhe, né? Se você não trabalhar, meu amigo, pô. O maior trabalho é o trabalho que a gente faz conosco mesmo, em nós mesmos. Porque às vezes as pessoas entram no espiritismo e acham que assim, tem que fazer caridade. Faz caridade, dá cesta básica, faz isso e aquilo, mas a caridade, que é um acessório, né? Ele não é o mais importante. O mais importante é a reforma mental de si mesmo. Uhum. Essa é a mais difícil, né? Que as pessoas muitas vezes não aceitam, que é quando tem aquela famosíssima aula 23, que é a implantação da caderneta pessoal. Na aula seguinte, o pessoal some. Porque o pessoal não quer fazer isso. Não quer encarar de frente, né? Não quer entender que assim, eu preciso avaliar a mim mesmo. É uma coisa tão interessante, né? Você voltar na caderneta, às vezes quando eu pego a caderneta e leio lá no começo, fala, caramba, como já houve alguma melhora, né? Perto de tudo que você fazia, né? Aí você sai da caderneta e vai antes do curso ainda, estava pior ainda o negócio. Então é gratificante a coisa, né? Tem gente dentro do espiritismo mesmo, continua sendo espírita, frequenta a casa, assiste a preleção, dá aula, faz preleção e não aceita a caderneta pessoal. Acho que aquilo lá é uma grande bobagem. Aí eu fico pensando assim, mas se a pessoa já é espírita, frequenta a casa, não concluiu a escola de aprendiz porque não aceita a caderneta pessoal, por que a pessoa continua então no espiritismo? Porque no espiritismo você tem que fazer uma reforma de pensamentos e olhar para si mesmo. Não adianta chegar lá na frente, ficar falando para os outros fazer aquilo que você mesmo não está fazendo para você. Não segue aquilo que prega, né? Pois é. É igual aquele famoso conto, né? Que a pessoa ia sempre lá no centro fazer preleção, aí tinha uma pessoa lá no fundo que ficava escutando, os dois desencarnaram. Quando chega, o que ficava lá no fundo, vamos dizer assim, o perispírito brilhava muito mais do que o preletor. E o preletor chegou e falou, mas como é que você conseguiu, né, chegar nesse nível aí, acima de mim? Falei, é que o senhor falava, mas eu fazia o que o senhor falava. É isso aí, pô. Tem uma história também que se contava de um rapaz no Jefa que dava aula para o pessoal da juventude, e um dia ele se rebelou, ele procurou lá o dirigente e falou, não quero mais dar aula, porque tudo que eu mando eles fazer eu não faço. O cara caiu em si, entendeu? Caiu em si, ele falou, peraí, eu mando fazer isso, mas eu não faço, pô, tá errado. Então, aí o dirigente falou para ele, foi excelente você descobrir isso, agora traz para melhorar. Já serviu para alguma coisa. Já serviu para alguma coisa, com certeza. Mas esse é o grande ponto, essa é a grande ferramenta do espiritismo, é esse foco individual, né? Esse é o grande diferencial do espiritismo em relação às outras religiões. Esse foco individual, né? Essa luz que se põe para dentro, né? De cada um, né? Que a gente busca. Se você não enxerga a si próprio, você não vai ser possível você detectar os seus possíveis erros ou falhas que todos nós temos. Sim. Porque senão você não olha para você mesmo, você não está enxergando aquilo que você é, quem você é. O objetivo da caderneta pessoal não é fiscalizar a pessoa. É a própria pessoa cair em si e perceber que precisa olhar para si mesmo. O dirigente ele não está interessado em saber da vida da pessoa, ou o que a pessoa é ou não é. Não é esse o objetivo. O objetivo é a própria pessoa tomar consciência, de passar a analisar a si próprio, suas atitudes, começar a reparar nas suas atitudes. E aí começar a perceber que muitas vezes faz coisas que não deveria fazer, e aí começar a corrigir as suas atitudes, né?
Esse é o objetivo, mas tem muita gente que não entende dessa forma, né? Acho que é um diário, acho que tem que ser feito porque é tipo um cabresto na pessoa, não tem nada a ver isso. Eu considero a caderneta um casamento com o que você aprendeu. Por quê? Porque você, na caderneta, muitas vezes, você coloca coisas que você usa o espiritismo no bom sentido, usa a doutrina para dizer, caramba, a explicação é essa. Eu não tinha nenhuma explicação para isso, agora eu tenho. Por exemplo, não tem ninguém que está em sua volta que está ali à toa, né? Você está aqui para ser provocado mesmo, você quer levar uma vida boa, você não está vivendo. Essas coisas que você aprende, esses toques, você usa para escrever a caderneta, né? Você entender por que você está sendo provocado, entender qual tem que ser a sua reação, né? Entender que a tolerância, a paciência, como diz Tiana, tem limite, mas você precisa exercer, né? Você precisa... Tudo isso é muito bacana, eu acho, porque você é instruído e utiliza aquela instrução para fazer a caderneta, para escrever a caderneta. Sim. Bom, aí na sequência, né, aí eles estão ali escutando ali a palestra ali, né, a preleção lá do Gúbio, aí o Saldanha tá ali também, né. Saldanha chorando, hein? Tá certo. Aí eles entoam o hino de louvor à bondade do Cristo, tal. Raios de safirina luz derramam-se profusamente sobre nós. Vozes harmoniosas se espalhavam. Terminado o cântico melodioso, tal. O instrutor retoma a palavra e informa que, não obstante as santificadas alegrias daquela hora, a batalha não estava ainda finda. Faltava-nos o epílogo, esclareceu com inflexão mais grave na voz. E aí que vai começar vamos dizer assim, o drama, né? A parte mais dramática do nosso livro. Matilde antecipara-se de modo a esperar-nos em região intermediária, em cujo clima vibracional lhe seria possível materializar-se de novo aos olhos de todos, realizando o sonhado reencontro espiritual com o filho de outras eras, que a breve tempo nos procuraria na condição de vingador. Aí a número 2 começa por aqui, né? Para depois chegar lá no... Evidenciando manifesta preocupação no olhar muito lúcido, o nosso orientador prosseguiu esclarecendo que Gregório, ciente das novidades da vida no drama de Margarida, e informado acerca da renovação de muitos companheiros e colaboradores dele, agora francamente inclinados ao bem, entediados da ignorância e do ódio, da perversidade e da insensatez, se revoltara contra ele, Gúbio, dispondo-se a buscá-lo para um ajuste de que se julgava credor. Explicou emocionado que num duelo espiritual como aquele a esboçar-se, esperava de todos nós o auxílio eficiente da prece e das emissões mentais de amor puro. Não deveríamos receber os doestos e insultos de Gregório por ofensas pessoais, nem levar suas atitudes à conta de maldade ou grosseria. Competia-nos observar-lhe nos gestos de incompreensão a dor que se cristalizara no espírito oprimido e inconformado, vendo-lhe nas palavras não a maldade deliberada, mas sim a eclosão de uma revolta doentia e infeliz, que não poderia prejudicar e ferir senão a ele próprio. Aí entra 2, né? Aqui ele já estava prevendo que o Gregório iria procurá-lo. Sim. E aí ele já prevenindo as pessoas, falou, olha, ele vai vir aí, mas não vejam, né, as atitudes que ele vai tomar contra nós como algo pessoal. Ele é uma pessoa doente, o que ele está colocando aqui? Ele é uma pessoa doente, ele ainda não compreendeu as coisas, né? A gente tem que ter compaixão com ele, porque ele não é, no fundo, ele não é mal. Ele está mal. Ele não é mal. Aí vem a segunda... A dor se lhe cristalizara no espírito oprimido. Sim. Tanta dor, né, tanto sofrimento, ele ficou uma pessoa doente.
Aí vem a segunda, né? Gube nos traz importante reflexão quanto à necessária atitude de usarmos o pensamento como força vigorosa e benéfica aos impulsos da alma, não revidando com ódio ou desarmonia, o que nos impediria aos recursos de auxílio. Das lições, qual mais contribui para o seu dia a dia? Ele fala várias coisas aí para frente, né? Sim. Pensamento é uma força vigorosa comandando os mínimos impulsos da alma, e se nos entregássemos à reação espiritual armada de ódio e desarmonia, pactuaríamos com a violência e impedir não só a manifestação providencial de Matilde, a benfeitora, mas também a renovação de Gregório, que guardava a inteligência centralizada no mal. Emissão de mágoa ou revide colocar-nos-iam em trabalho contraproducente. As vibrações de amor fraternal, quais as que Cristo nos legou, não são as verdadeiras energias dissolventes da vingança, da perseguição, da indisciplina, da vaidade e do egoísmo, que atormentam a experiência humana. Além disso, tornou o instrutor bondoso, cumpria-nos considerar que aquela mente transviada do trilho divino se caracterizava muito mais pela moléstia do orgulho ferido e impenitente que pela perversidade. Gregório era tão somente um infeliz quanto nós mesmos em passado próximo ou remoto, acicatado por rebeliões e remorsos interiores, ali desajustarem os sentimentos. Merecia por isso mesmo nossa dedicação carinhosa e confortadora, ainda mesmo que nos visitasse com aparências de celerado ou de louco. Nossa conduta, aliás, nada apresentava de surpreendente em semelhante capítulo, porque não fora para ensinar-nos outras lições que o Cristo trabalhara em benefício de todos e padecera na cruz sem ninguém. Notificou-nos ainda que o sacerdote da sombra se faria acompanhar em sua vinda até nós de muitos companheiros tão envenenados mentalmente quanto ele, e que, contra essa equipe de criaturas inimigas à luz, cabia-nos formar um todo de defesa harmônica por meio da fraternidade legítima, da oração intercessora e do amor espiritual que se compadece e age em favor da restauração do bem. É isso aí, parou aí. Eu acho que essa frase que ele fala das vibrações, as vibrações de amor fraternal, quais as que Cristo nos legou, são as verdadeiras energias dissolventes da vingança, da perseguição, da indisciplina, da vaidade, do egoísmo, que atormentam a experiência humana. Essa frase aí resume. Sim, bastante. Ele fala, né, das lições, qual mais contribui para o seu dia a dia? É você ter isso em mente, né? Sim. O amor, né? Vamos imaginar se Jesus, naquela época, ele, em vez de aceitar todo o sacrifício que ele fez, né, ele resolvesse pegar na espada e combater os romanos, os judeus, tudo na base da espada. Essa é a mesma coisa. Ele estaria se equivalendo àqueles espíritos ali. Então, ele não podia, ele teria que demonstrar, entre outras coisas, a confiança numa vida além dessa vida material. Isso a gente aplica aí no dia a dia. Você encontra isso na realidade no dia a dia. Quando você recebe em situações onde você vê que a pessoa é agressiva com você, se você usa argumentos mais amenos, você consegue dissolver aquela... consegue desarmar a pessoa, né? Desarmar a pessoa e entendeu? Você consegue dissolver aquilo. Agora, a pessoa já vem com
armada para cima de você. Você já vai armado para cima dela, aí pronto. Aí pronto. Aí é a fome com vontade de comer. Aí não tem jeito. Eu conto um episódio que aconteceu comigo. Eu estava com 1 mês de curso de aprendiz, né? Já se falava em tolerância, em aprender, etc, etc. E aquelas coisas começaram a entrar na cabeça, né? Aí um dia eu mudei de faixa, né, sem dar certo, e fechei um carro com uma mulher e parei no sinal. Logo em seguida ela parou do meu lado. Aí ela abriu a janela, falei, abri a minha também, e ela começou, né? Você viu o que o senhor fez? Eu estou com meu filho dentro do carro. O senhor é um irresponsável. Você poderia ter batido no meu carro, ter ferido meus filhos, poderia ter se machucado. Como é que o senhor dirige assim? Que absurdo, mas falou. Aí eu deixei, quando ela diminuiu um pouco o ritmo, eu falei, a senhora me perdoa? Aí ela olhou para mim assim. Funciona. Parou e ficou olhando, não falou mais nada. Eu falei assim, pô, ela que estava esperando eu responder, né, na mesma altura. Sim, na mesma altura, exatamente. Eu me surpreendi nesse dia. Eu falei, a senhora me perdoa? Eu realmente errei. Pronto. Sim. Poxa, mas isso acontece mesmo, mexe vírus, isso acontece no trânsito comigo também. O cara faz aquele gesto e não sei o que, eu falo, pô, cara, você desculpa. Se eu tenho a chance de parar mais na frente, no sinal, ele para do lado, fala, ó, você me desculpa aí, cara, o erro foi meu, você me desculpa aí. Eu peço desculpa para você. A reação, às vezes, a pessoa espera uma reação de você, você faz uma reação de calma, de tranquilidade, a pessoa se espanta muitas vezes, vai esperando vamos dizer, a contrapartida no mesmo tom, né? Cara, é fatal, já tive alguma experiência nesse sentido, mas você vê que é um balde de água fria, cara. É um balde de água fria ali, assim, instantaneamente. Porque se você vai com fogo para cima dela também, aí pronto, aí lascou. E é legal você andar com esse engatilhado na cabeça, porque você consegue resolver. Sem contar que tem muito maluco armado aí, né? Andando armado. Sem contar. Você entrar na pilha do cara... Putz! E não é nem nos dias atuais. Eu me lembro muito bem, coisa de uns... mais de 30 anos atrás, eu era adolescente, um amigo do meu irmão morreu com um tiro por causa de uma briga de trânsito. E ele era mais ou menos da idade do meu irmão na época, tinha 18, 19 anos de idade, morreu por causa de um tiro, por causa de um problema de trânsito. Então as pessoas transformam um problema que pode ser facilmente resolvido, sabe, numa questão de guerra. Então assim, a minha dignidade. E é o mais interessante de tudo isso, você não tem a mínima ideia de quem é aquela pessoa. Assim, você nunca viu. Exatamente. E a situação leva ao estopim, né? Que é desarmado, evidentemente, se um dos lados é a velha história. Quando não quer, dois não brigam, né? Então, você vê, os dois nunca se viram, cara. E sai se matando, cara. Mas, pô, você conhece esse cara? Não, nunca vi, mas, pô, ele me fechou ali. Deixou eu ir pra cima dele. Pô, mas muitas vezes é o orgulho, né? Não posso deixar barato isso aí. Não pode. É exatamente o orgulho, exatamente isso, cara. O cara, ele não dá o outro lado, né? Pra bater. Não dá nada. Não dá nada. Eu tava lá. Ele quer revidar. Se ele não revida, ele não serve. Como é que se diz? Eu vou mostrar pro cara quem eu sou. Isso. Sabe o que você tá falando? Velho. Mas eu tava lanchando com a minha filha em Indaiatuba semana passada, e aí a gente tava lá, daqui a pouco escutamos foi batida. E nesse lugar que a gente tava tinha o drive-in, né? O cara entrava, vinha na estrada principal, entrava para fazer o pedido. E esse camarada numa caminhonete, ele entrou sem dar seta. E vinha uma menina dirigindo na faixa da direita, né? Que deveria estar devagar, inclusive, mas não estava. Enfiou o carro na traseira da caminhonete. Ela desceu do carro descontrolada, totalmente. Você viu o que o senhor fez? Que absurdo! Você parece louco dirigindo! E o cara não tinha nem saído do carro ainda. Aí ele foi pedir dar licença para abrir a porta, que ele queria descer, né? E a mulher gritando, esbravejando e gritando. Aí ele esperou, e a pessoa vai diminuindo o ritmo. Se você não responde nada, ela vai diminuindo, é normal isso. Aí quando ela parou de falar, não tinha mais o que falar, ele falou assim, a senhora está mais calma? A senhora está bem? Porque os danos materiais a gente resolve. Agora, a senhora está bem? A senhora está sentindo alguma coisa? Bateu no volante? Aí ela, não tô nada não. Foi só meu carro mesmo. Nossa, meu dia hoje foi horroroso, ela falando. Aí eu
pá, já vem na cabeça, né? A pessoa vem com aquilo, ela já não está bem, acontece uma coisa desse nível, ela descarrega, bicho. Descarrega. É o gatilho, né? É o gatilho. que chama, né? O gatilho. Gatilho. O cara falou assim, ó, a senhora não se preocupe, o erro foi seu, mas eu vou pagar seu prejuízo porque eu entrei sem dar seta. Agora, a senhora não podia ter batido na minha traseira, a senhora vinha a quanto? Falou pra ela. Eu vinha devagar, pô, devagar. O carrinho dela era um Up. O Up entrou no traseiro da caminhonete do cara, que era tipo uma Hilux, mas empurrou o capô do motor para trás e a caminhonete sofreu quase nada, né? E o cara falou, a senhora fica tranquila, os danos materiais tinham razão. Estou preocupado com a senhora, a batida foi forte. Aí eu falei para minha filha, aí, ó, é isso que tem que fazer, as pessoas não fazem, né? Sim, sim. Mas cara, isso é o dia a dia, e não só no trânsito, mas em outras situações, né, de situações de vida, né, de problemas que se resolvem, de problemas que outras pessoas causem entre elas, né, umas às outras, e aí vai da reação de cada um, né? Aí que as coisas acontecem. E é bacana você voltar no tempo que você vê que você fazia isso também. Sim, Eu não perdoava ninguém. Se o cara fizesse alguma coisa e estivesse com a razão, nossa, eu partia por cima do cara, pô. Sim. Dentro de trânsito, você tá louco, pô. Você fez um negócio desse, você... Hoje em dia, estando certo ou estando errado, mantenha a calma no trânsito, né? Tem que ser, porque senão, putz, a situação já é... O que tá ruim fica pior. E aí vamos aí para a terceira, né? Saldanha pergunta, Gúbio, você não devia organizar um movimento de repulsão enérgica à provável chegada de Gregório. O que o instrutor lhe responde? Valendo-se da pausa que se impuseram natural, Saldanha perguntou ao mentor se não deveríamos organizar pelo menos um movimento coordenado de repulsão enérgica, né? Ao que o dirigente sábio e amigo respondeu sorrindo. Saldanha, em companhia do mestre que abraçamos, só há lugar para o trabalho sadio. O entendimento das lições do sacrifício e iluminação que nos deixou. Não acredites que um golpe possa desaparecer com outro golpe. Não se cura a ferida aprofundando o sulco da carne em sangue. A cicatriz abençoada surge sempre à custa de enfermagem, remédio ou retificação, com as ascendentes do amor. Com as ascendentes do amor. Quem pretende o reinado do Cristo entrega-se a Ele. Somos servos. A defesa, qualquer que seja, pertence ao Senhor. É o que a gente está falando, né? Atitude de calma, né? Sim. Você vê que o Saldanha ainda tinha um pouquinho daquela coisa do passado, né? Essa parte ele ainda não havia mudado. Então ele achava que o negócio é combater fogo com fogo, né? E lá no fundo ele conhecia o ex-chefe dele, né? Ele falou, melhor você se preparar. Meio com medinho ali, né? Tá com medinho 02, traz o saco aí, né? E aqui agora começa todo um trecho longo, né? Até chegar à pergunta número 4, que é o início, né? Desses finalmente, né? Então, aí eles estavam ali, eu acho que eles saem do lugar onde eles estavam, né? Eles começam a percorrer um outro local. Aí fala que não foi preciso esperar muito, o Gregório começou a aparecer cheio de gente com ele, né? Eles estavam lá num campo, né? Verdejante, planalto, tal. Aí o Gregório, nosso interlocutor fez nos sentar em semicírculo, tal. E aí eles já começam a sentir, né? Que o Gregório estava se aproximando. Gregório e os dele já haviam colocado em nosso encalço. Sim. Que se alguns dos companheiros procurassem evitar-lhe a presença, qualquer fuga em nosso agrupamento se fazia impraticável, em virtude da elevada porcentagem de peregrinos ali reunidos. Então, até fala que incapaz de volitação em alto plano pela densidade do padrão mental que se mantinha. Aí eles começam a se posicionar, né, no gramado lá, né?
Nosso dirigente, insulado na relva macia, assumia a mesma posição de instrumento mediúnico, qual acontecer na reunião. Então ele começa lá a se conectar, vamos dizer assim, né, com camadas mais altas da espiritualidade. Isso. Aí o pessoal, tipo, fica meio que em círculo ali, né, para dar aquela famosa corrente, né? Aí demorados em observação expectante, quanto ruído longínquo nos anunciou a alteração dos acontecimentos. Então aí o Gregório começa a chegar mais perto, né? Isso. Aí o instrutor, né, exortou ao silêncio, paciência, serenidade e a prece, recomendando seguir todos os fatos sem revolta, sem mágoa e sem desânimo. Então, ficar firme ali, né? Aí o Gregório chega, né, com algumas dezenas de assalariados, surgiu em campo investindo-nos com palavrões que se caracterizavam pela dureza e violência. Os recém-chegados apareceram acompanhados de grandes cópias de animais, em maioria monstruosos. Então eram espíritos que tinham aparência, né? Que a gente sabe que o espírito ele imprime ao perispírito a imagem que ele quer. Uhum. Então não é que eram animais, eram espíritos com aparência de animais. Uhum. Noutras circunstâncias, sem a bênção do aviso salutar, provavelmente teríamos debandado. Mas Gúbio, cuja superioridade conhecíamos por experiência própria, ali se mantinha resoluto e imperturbável. Então estava ali todo mundo firme ali, né? Gúbio estava ali conduzindo o pessoal. Por mim, né, esse é o André Luiz falando, né? Por mim, ao reparar as máscaras sinistras que se abeiravam de nós, confesso que em tempo algum senti tamanha ameaça de medo e tão profundo contágio de confiança. Então ele deu uma tremida ali, né? Falei, opa! Sacerdote das sombras avançou para o nosso orientador, à semelhança de general parlamentado na praça. Antes de começar a batalha, e acusou sem rodeios. Aí ele fala, dirigindo ao Gúbio, né, que é o culpado de toda a trama dele não ter dado certo. Miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se alinham tuas armas para o duelo desta hora? Não contente em prejudicar-me os projetos mais íntimos, num problema de ordem pessoal, aliciaste numerosos colaboradores meus em nome de um mestre que não ofereceu aos que o acompanharam senão sarcasmo, martírio e crucificação. É isso aí. Acreditas, porventura, esteja eu disposto por minha vez a aceitar princípios que relaxam a dignidade humana? Admites acaso permaneça meu turno fascinado pelos feiticeiros de tua estirpe? Traidor da palavra empenhada, confundir-te-ei os poderes de bruxo desconhecido. Não creio no amor açucarado que elegeste por senha de luta. Creio na força que governa a vida e que te dobrará igualmente aos meus pés. Então ele vem todo com um discurso muito terreno, né? Porque o discurso dele aqui é o que prevalece na Terra, infelizmente para muitos, né? Sim. Pior que às vezes esse tipo de discurso a pessoa está passando a insegurança que ela está sentindo, né? Talvez nem ele mesmo estivesse acreditando nas palavras dele. Pô. A gente vai ver aqui mais para frente que eu acho que é isso mesmo que acontecia, né? Aí ele ficou meio irado, né? Porque o Gúbio não se mexia, né? Estava ali na maior serenidade. É igual a moça, né? Xingando, o cara tranquilo. Aí ele fala, né? Covarde, não te levantas para ouvir minha acusação justa e digna? Perdeste também o brio, semelhando-te a quantos te antecederam no movimento de humilhação que persiste no mundo há quase 2000 anos?
Também, noutra época, acreditei na celestial proteção através da atividade religiosa, os ideais em que hoje te empenhas. Entendi, contudo, a tempo que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é a inteligência e não o sentimento. Esse tipo de frase aqui é uma frase que, na filosofia, ela permeia alguns filósofos materialistas, que dizem que, na verdade, não existe realmente um Deus personalista. O que existe é uma força que dirige o mundo como um mecanismo de relógio. Então não existe essa história de Deus. Isso vem lá da Grécia Antiga com os chamados atomistas, que eles entendiam que o mundo, o universo todo era formado por átomos, e isso era como um mecanismo que fazia o universo funcionar. Então não tinha nenhuma inteligência superior dirigindo tudo. Era a matéria que se autorregulava, vamos dizer assim. Aí ele percebe que ninguém fala nada, né? Ele tá ali só esbravejando. Aí ele fala, né? Aqui descansam inermes ao teu lado os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente ao teu cântico sedutor. Aí ele percebe, né? O Saldanha, entre outros, né? Que trabalhava para ele, agora não trabalha mais, né? Ele fala, né? Cada qual deles me pagará muito caro a defecção e a desobediência. E lembrando, né, quando eles, no começo dos primeiros capítulos do livro, que eles foram lá, ele era o manda-chuva daquela cidade, né? Ele era o todo-poderoso. Ele que ditava as leis, as regras, e ele que julgava todo mundo lá, né? Aí ele fixou com mais atenção olhos felinos na assembleia, mas exceto eu, que deveria permanecer atento à tarefa direcional que me fora cometida, ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração dos propósitos de humildade e amor que fôramos conclamados. Então o André Luiz era o único que estava ali atento, o resto estava ali só em pensamentos, né, vibrando ali, né? O André Luiz estava ali meio que atento às movimentações, né? Ele era como se fosse o dirigente de câmara ali, né? É verdade. Aí o Gregório falou, pô, mas, né, tava meio desapontado, né, demonstrando acentuado desapontamento. Ele achou que ia chegar, o povo ia combater ele ia pegar a espada, ia começar a brigar, e ninguém reagiu. Todo mundo quieto, todo mundo calado, todo mundo tranquilo. Aí ele fala, levantar-te-ei por mim mesmo usando os sopapos que merece. Aí ele fala, já que o cara não se levanta, eu vou te pegar aí e eu vou te encher de bolacha, né? Aí já começa a 4, né? Aí começa a 4, né? Matilde vai a socorro de Gregório, seu filho, buscando resgatá-lo das sombras infelizes. Embora endurecido e resistente ao ver sua mãe, cai de joelhos e finalmente inicia sua libertação. O que mais lhe acresceu com a história de Gregório e Matilde? Antes, porém, que conseguisse ligar o intento à ação, delicado aparelho luminoso surgiu no alto à maneira de garganta improvisada em fluidos radiantes, como as que se formam nas sessões de voz direta entre os encarnados e a voz cristalina da eterna de Matilde. Ressoou acima de nossas cabeças, exortando-o com amorosa firmeza. Gregório, não enregeles.
Não congele, né? Não engeles o coração quando o Senhor te chama, por 1000 modos ao trabalho redentor. O teu longo período de dureza e segura está terminado. Não intentes contra os abençoados aguilhões de nosso eterno Pai. O espinho fere enquanto o fogo não o consome, e a pedra mostra resistência enquanto o fio d'água a não desgasta. Para a tua alma, filho meu, findou a noite em que a tua razão se eclipsou no mal. A ignorância pode muito, no entanto, é simples nada quanto a sabedoria espalha os seus avisos. Não admitas que os monstros da negra magia te alimentem o coração com a felicidade desejável. O temido perseguidor mantinha-se confundindo semi-aterrado, ao passo que nós mesmos, os circunstantes, ligados à missão de Gúbio, não conseguíamos dissimular a imensa surpresa que nos dominava ante o quadro imponente e inesperado. Compreendi que a benfeitora se valia de fluidos vitais de nosso orientador para exprimir-se naquele plano, qual fizera horas antes na residência de Margarida. O sacerdote transviado em complexo de espanto, rebelião e amargura, tinha agora o aspecto de uma fera enjaulada. Acreditas, porventura, prosseguiu a voz materna, adulçorada, que o amor pode alterar-se no curso do tempo? Supuseste um dia que te pudesse esquecer, olvidasses a imantação de nossos destinos? Peregrine minha alma através de 1000 mundos, peregrine minha alma através de 1000 mundos, suspirei sempre pela integração de nossos espíritos. A luz sublime do amor que nos arde nos sentimentos mais profundos pode resplandecer nos princípios infernais. Precipícios infernais. Atraindo para o Senhor aquele que amamos. Gregório ressurge. E numa inflexão de lágrima que desarmaria o raciocínio mais enrijecido, acentuou: lembra-te, deixasse morrer nos séculos os projetos de amor que traçamos na Toscana e na Lombardia distantes? Esquecesse de nossos vossos ao pé de altares humildes? Olvidastes as cruzes de pedra que nos ouviam as orações? Não prometemos ambos trabalhar em comum pela purificação do santuário de Deus na terra? Sempre grande e belo no combate à política venal dos homens, cristalizaste na mente os desvairos do orgulho e a vaidade, adquiridos no contato com a sua coroa putrescível. Afogaste ideias perigosas, ideais preciosos na corrente de ouro mundano, e perdeste a visão dos horizontes divinos, mergulhando-te na sombra dos cálculos para a extensão do império de teus caprichos. Insensaste a grandeza dos poderosos do mundo em desfavor dos humildes. Incentivaste a tirania espiritual
crendo-te possuidor de autoridade infalível, e supunhas que o céu, além da morte, nada mais fosse que uma simples cópia dos tribunais e das cortes da terra. Tremendos desenganos surpreenderam-te o despertar, e embora humilhado e padecente, coagulaste os pensamentos no ácido venenoso da revolta e elegeste a escravidão das inteligências inferiores por única posição digna de conquistar. Durante séculos tem sido apenas rude disciplinador de almas criminosas e perturbadas que o túmulo encontrou na imprudência e no vício. Não te doará, porém, filho meu, a triste condição de gênio desprezível? Semelhante pergunta não morre sem resposta. Falam por ti o imenso tédio do mal e na profunda solidão interior que presentemente te invadem as horas. Aprendesses com infinito desapontamento que os tesouros divinos não repousam em frias arcas de valores amoedados. E sabes agora que Jesus dispõe de escasso tempo para frequentar basílicas suntuosas. Não obstante, respeitáveis, porque a escultura da escura senda humana emergem, emergem soluços e peregrinos sem luz, sem lar, sem arrimo e sem pão. Via-se que a benfeitora, quase asfixiada pela emoção, apresentava enorme dificuldade para continuar, mas após longa pausa, que ninguém ousou interromper, prosseguiu comovida. Como pusesse esquecer por alguns dias a autoridade efêmera da terra que as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz. Aderiste aos dragões do mal pela simples verificação de que a tiara passageira não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida eterna, a que a morte nos arrebatou. Entretanto, o divino amigo jamais descreu de nossas promessas de serviço e espera por nós a mesma abnegação do princípio. Vamos, sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adorou por filho querido, te adotou por filho querido e que a quem amastes como dedicada mãe espiritual. Eu acho que a gente pode parar aqui, né? Que aqui é o discurso todo dela para ele, né? Dela para ele, isso. Mostrando, né, vamos dizer assim, as quedas dele, né, a trajetória dele no começo, como pelo que ela coloca aqui, eles eram, né, sacerdotes, então ele decepcionado com as coisas. Entre outras coisas, ele se apegou ao poder material, então ele via como o poder material algo mais importante, e ele acaba se apegando a isso, né? Que ele coloca aqui, sempre grande e belo no combate à política venal dos homens, cristalizaste na mente os desvarios do orgulho e da vaidade. Incensaste a grandeza dos poderosos do mundo em desfavor dos humildes. Aquele negócio, né? É alguém que serve aos poderosos em vez de servir àquele quem precisa, né? Mudou de rumo. E aí ele se embrenha, né? De todo
essa coisa material, e ele, depois de desencarnar, ele vê que a realidade não é bem essa, né? Uhum. E aí ele começa a se decepcionar com as coisas e se apega, né, a esse estilo de vida autoritário que ele mergulha, né? Aí vem todo um trecho aqui que é longo, aí é o embate dele com ela, né? Yes. Aí ele fala, né, não creio, estou só, consagrei meus serviços das sombras e não tenho outros compromissos. E aí ele coloca assim que ele parecia disposto à fuga, francamente transformado. Então, depois de todo esse discurso dela, ele meio que fica um pouco, meio que, né, impactado, né? E aí ele pensa, opa, acho que melhor eu recuar, né? Só que aí ele não consegue, né? Porque aí ele tá enredado ali, e aí ele não consegue fugir. E o pessoal tá firme lá, né, no pensamento. Então... Diz aqui, não, vim para combater, não para argumentar. Isso. Aí ele quer combater, né? Ele acha que ali é uma arena de combate, né? Aí ele até coloca, né? Por quem és, anjo ou demônio, aparece e combate. Aceitas o meu desafio? Porque todo esse discurso, na verdade, ela não estava aparecendo, ele estava só escutando. Sim. Né? Porque aqui fala que veio uma luz, né, de cima. Se materializou, na verdade, tipo uma garganta falando. Ela própria mesmo não tinha aparecido ainda. Uhum. Aí a Matilde responde, né? Sim. E aí ele pergunta, né? Tua espada, né? Trovejou Gregório arquejante. Aí ela fala, né? Vê-la-ás dentro em breve. Aí o André Luiz coloca, né? Que compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, utilizando os fluidos vitais que nosso orientador lhe forneceria. Aí Matilde começa, né, começa a se materializar ali. Em poucos instantes erguia-se Matilde ao nosso olhar, de rosto velado por véu, de gaze tenuíssima. Aí ela começa, né, a transparecer. Trazia uma lembrança alguma encantada Madonna da Idade Média, em repentina aparição, né? Madonna, ou seja, Nossa Senhora, né? Aí o Gregório, né, empunhou a lâmina em riste, exclamando resoluto: as armas, as armas. Eu queria brigar. O negócio dele era brigar. Aí a Matilde, né? Eu não tenho outra espada senão a do amor com que sempre te amei. E de súbito desvelou o semblante vestalino, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz, contemplando-lhe então a beleza suave, sublime, banhada de lágrimas, e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços, que agora se lhe abriam, envolventes e acolhedores. Gregório deixou cair a lâmina acerada e de joelhos se prosternou, bradando: mãe, minha mãe, minha mãe. Matilde enlaçou e exclamou: meu filho, Deus te abençoe, quero-te mais que nunca. Então esse foi o desfecho, né? Ele de espada em punho, querendo, né, combater, e ela com outro tipo de espada, né? O amor de mãe novamente, né? O amor de mãe é montanha. Aí achei interessante aquele Gregório, como que abalado nos refolhos do ser, regressara à fragilidade infantil, em pleno desmaio da força que o sustinha. Finalmente iniciara a sua libertação. Então, finalmente ele se entrega, né? Então, toda aquela
toda aquela empáfia dele, na verdade, mostrava mais fragilidade do que realmente força, né? Lembrou um pouco o episódio que o Paulo vê Jesus, né? Que ele se converte, né? Sim. Ele cai de joelhos, né? Ele era um cara terrível, um cara que matava os cristãos. Uhum. Ele foi para Damasco justamente para cumprir prisão de alguns cristãos ali, né? O próprio Ananias, né? O Ananias era um dos que ele tava na lista dele. E no fim ele acaba procurando Ananias mesmo, né? Recebendo Ananias, né? Ananias que vai procurá-lo. E em vez de prendê-lo, Paulo acaba sendo curado por Ananias, né? Você vê que é uma mudança assim diametralmente oposta, né? A benfeitora enlevada recolheram enlanguecido nos braços, enquanto numerosos membros da sombria falange fugiam espavoridos. Ou seja, o chefão caiu, os ratos... Como sempre, né? Sai correndo, né? Aí vem a quinta, né? E última questão. Qual análise você faz de todos os personagens envolvidos na trama apresentada no livro, suas lutas, descrenças, vinganças, sofrimentos, etc., e o que foi primordial para que houvesse a transformação íntima em cada um deles? Eu penso que o amor, né? Na verdade, a habilidade do Gubbio falou muito, né? Você voltar nos capítulos, né? Ele conseguiu coisas do Arco da Velha com a habilidade dele, com a negociação, com a paciência, né? Logicamente, o plano espiritual dando apoio a ele, né? E aí você conclui que o amor é só o amor, como dizia lá a Legião Urbana, né? É só o amor. E principalmente o amor de mãe, né? O amor de mãe deu uma lição nesse a música do Legião é um trechinho de uma das cartas de Paulo, né? É isso. Ele transformou um dos trechos mais bonitos das cartas dele, transformou numa música, né? Então, a gente vê que realmente o amor transforma, realmente. Muitos desses personagens aqui foram transformados por causa disso. Eram pessoas que não eram pessoas más. Sim. Elas eram, vamos dizer assim, elas estavam nessa vertente do mal por uma circunstância da vida. O próprio Gregório, você vê o Saldanha, né? Toda aquela preocupação com os familiares, com o filho e tudo mais, tudo era resultado desse tipo de situação na vida material que o levou a essa circunstância. Ele não era mal por natureza, ele estava mal pelas coisas que aconteceram com os familiares, né? Que é algo que em todos nós sempre afeta, né? A situação dos familiares, né? Nesse livro do Chico, inclusive, ele tem um capítulo que ele se refere à família, né? Que você às vezes está enxergando só lá fora, querendo fazer alguma coisa lá fora, e a sua família aqui, ó, dissolvendo, né? E você não consegue fazer nada, né? Até que um dia o ideal é isso, que você acorde, né? Peraí, deixa eu começar por aqui. O que eu posso fazer, né? Sim. Mas o Gubbio, nesse capítulo, ele personificou o amor, foi o que eu entendi, né? Quando você tem tolerância, paciência e conversão de maneira pacífica, é o amor falando forte, né? Sim. Ele conseguiu utilizar o amor para converter as pessoas. Bem, Vamos dizer assim que ele identificou o ponto fraco de cada um e conseguiu trabalhar esse ponto fraco a favor. Isso. Bem exemplar, né? Todo o capítulo e o livro como um todo, né? Que se caminha para esse. E com esse desfecho aí, né? Sempre que a própria Matilde fala, né? A própria Matilde fala no discurso que ele, na verdade, ela já tinha identificado, né? No começo do livro mesmo, a gente chegou a ver isso, que essa
essa busca pelo Gregório era, naquele momento, ela poderia ter sucesso justamente porque ela já havia identificado que ele já não se comprazia mais no mal como antes. Então ele já estava meio que entediado, meio de saco cheio daquilo ali, entendeu? Já estava cansado daquilo. Então, quando ele chegou nesse ponto, que aí ela percebeu que aí seria possível, né, resgatá-lo. Nesse capítulo em especial, eu vi aquele vídeo lá do André Luiz Ruiz. Ele afirma, não vi isso em lugar nenhum no livro, que esse Gregório é o Papa Gregório, é isso mesmo? Não afirma nada. Eu não vi nada disso no livro. Mas ele fala que é o Gregório VII. Se você olhar lá no finalzinho, quando ele começa a comentar o capítulo, eu falei, não tem lugar nenhum no livro de onde que ele tirou isso. Às vezes, assim, por causa do nome Gregório, né, e pelo tipo de atitude do personagem, ele deve ter lido a biografia do Papa e identificou, supôs, né, essa identificação, mas realmente no livro não fala nada. Não fala nada. Eu ainda procurei. Mas quando ele diz aqui, ó, ela diz aqui, ó, lembra-te, deixasses morrer nos séculos os projetos de amor que traçamos na Toscana, na Lombardia, distantes? Esquecesses os nossos rostos aos pés ao pé dos altares humildes? Olvidaste as cruzes de pedra que nos ouviam as orações? Não prometemos trabalhar em comum pela purificação do santuário de Deus na terra? Isso aí não são atributos do Papa, será? Aí seria do sacerdote em geral, né? Dos sacerdotes. O que ela está dando a entender aí, que os dois, né, ela e ele, foram sacerdotes. Isso. Então, qualquer sacerdote vai ter esse tipo de diretriz, vamos dizer assim, né? Então, não significa necessariamente que ele tenha sido um papa. Pode ser que tenha sido mas realmente aqui no livro não identifica isso de forma absoluta. Então, eu acho que é uma conclusão que ele chegou por si próprio. Realmente no livro não fala nada. Nem poderia falar, né? Porque esse tipo de informação geralmente não é passada. Não pode ser passada, né? Mas talvez ele tenha chegado a essa conclusão pelo poder que o Gregório tinha, né? Era um poder, assim, a olhos vistos, né? Voltado para o mal, evidente. Sim. Mas ele se desvirtuou completamente, né? Ele usou tudo que ele tinha. E depende, porque com esse nome, Gregório, teve vários papas. Não foi um só, né? Então, a gente não sabe identificar exatamente qual desses papas Gregórios, de repente, ele pode ter sido. É muito difícil fazer esse tipo de associação, porque como espírito ele tem uma personalidade, como encarnado ele pode ter tido uma outra atitude, então... Verdade. Eu achei estranho quando ele afirmou isso, e ele fala rapidinho, você sabe, era o Gregório VII. Aí depois ele comenta, eu falei, onde é que ele viu isso? Aí fui procurar, né? Eu falei, eu não vi, pô. Não tem mesmo. O capítulo em si não menciona absolutamente nada. Nem Papa, né? Eu falei, pô, pelo menos se menciona algum Papa também, não. Mas... aqui aí no finalzinho, né? Só pra gente concluir, né? Então aí eles levam, né? Eles entregam, ela entrega, né? O Gregório para o pessoal, né? Aí o pessoal acaba levando o Gregório para outro local, no grupo de trabalho, né? Aí tem a despedida, né? O instrutor abraçou-me e, retendo-me junto ao coração, falou bondoso: Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que desempenhaste nessa jornada de libertação. Nunca te esqueças de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Então essa frase ela é lapidar, né? Aí eles fazem lá a prece, né, para encerrar.
Em torno reinava insondável e sublime silêncio, mas, enquanto o horizonte se tingia de rubro, preludiando a festa da aurora, a estrela matutina brilhava, tremeluzindo aos meus olhos, qual celeste resposta de luz. E aí termina mais uma obra. É. E que obra? Bastante. Essa realmente foi muito boa também. O próximo que a gente vai ver entre o céu, é o sétimo, entre o céu e a terra, né? Aí seria o Entre o Céu e a Terra.